Perfeito. Vou iniciar a primeira parte da prece com o tema Fluidoterapia espiritual à distância, prece de cura e fortalecimento energético. Divino Mestre Jesus, nosso amigo de todas as horas, nos reunimos neste instante em pensamento e coração, buscando Tua presença amorosa e o amparo dos espíritos de luz que trabalham em Teu nome. Que as vibrações de paz e serenidade envolvam a todos que, neste momento, se conectam a esta prece com o desejo sincero de cura, de fortalecimento e de renovação espiritual. Elevamos nosso pensamento aos altos planos da espiritualidade, onde a harmonia e o amor se fazem constantes, rogando aos benfeitores espirituais que conduzam até nós os fluidos de saúde, de equilíbrio e de restauração. Que cada partícula de luz derramada sobre nossos lares possa penetrar as nossas células, reconstituindo as forças físicas e espirituais tão necessárias para o enfrentamento das lutas diárias. Senhor da vida, sabemos que muitas das dores que carregamos têm origens profundas, ligadas às provas que escolhemos enfrentar antes do nosso retorno ao plano material. Reconhecemos nossas limitações, nossos equívocos do passado e do presente, mas confiantes na Tua misericórdia infinita, pedimos o auxílio da fluidoterapia espiritual que nos chega pela via invisível da prece, pela dedicação dos espíritos amigos e pelo magnetismo do bem. Que os amigos espirituais, especializados no tratamento das enfermidades do corpo e da alma, possam visitar cada ambiente de quem ora neste momento. Que levem consigo instrumentos de luz, ampolas de fluidos balsâmicos e vibrações de amor, para que em cada canto do lar, em cada espaço onde houver um coração aflito, um corpo cansado ou uma mente atormentada, o alívio comece a se fazer sentir. Amado Mestre, que as mãos espirituais amorosas, compassivas e experientes possam repousar sobre nossas cabeças, transmitindo-nos o magnetismo regenerador que dissolve os bloqueios energéticos, fortalece as defesas naturais do organismo e proporciona a restauração da harmonia interior. Que esses fluidos de cura venham acompanhados de paz para os pensamentos, de serenidade para os sentimentos e de coragem para enfrentarmos os desafios que ainda nos esperam. Pedimos por aqueles que se encontram acamados, limitados pela dor física, presos a leitos de sofrimento. Que o amparo espiritual possa alcançar cada um deles, oferecendo a fortaleza necessária para resistir ao desânimo e renovar as esperanças de dias melhores. Que as correntes de energias benéficas envolvam os corpos frágeis e os espíritos cansados, promovendo o reequilíbrio das funções vitais e a diminuição das dores. A Ti, Senhor Jesus, entregamos também aqueles que enfrentam enfermidades invisíveis aos olhos humanos, as angústias da alma, as crises de ansiedade, a depressão, o medo e o desespero. Que o bálsamo consolador da espiritualidade maior possa envolver cada espírito em sofrimento como um abraço invisível de acolhimento e compreensão. Que as lágrimas sejam suavizadas e que os corações encontrem novo ânimo para seguir. Os irmãos da medicina espiritual, sob a direção de espíritos elevados como o querido Dr. Bezerra de Menezes
e sua equipe de amor possam conduzir tratamentos sutis e profundos, agindo nos centros de força, limpando as impurezas fluídicas, restabelecendo a circulação das energias vitais e renovando o perispírito com as bênçãos do magnetismo curador. Senhor, sabemos que nenhuma súplica sincera é perdida. Toda vibração de fé, todo pensamento elevado em prece, toda intenção de amor gera movimento na espiritualidade, atraindo forças que operam em nosso benefício. Por isso, mesmo diante das dores que ainda permanecem, reconhecemos que o socorro já começou a se fazer presente desde o instante em que abrimos nossos corações para a oração. Que o ambiente onde cada um de nós se encontra neste momento seja visitado pelos espíritos de luz que tragam a renovação das energias, dissolvendo formas pensamento negativas, afastando influências nocivas e promovendo a harmonia em todos os sentidos. Que cada canto da nossa morada espiritual e física seja iluminado, abrindo espaço para a serenidade e a esperança. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que aqui se une a esta corrente de oração. Que sintam de maneira sensível o influxo do Teu amor envolvendo os corpos, fortalecendo os pensamentos e clareando os caminhos. Que as ondas de energia salutar, transportadas pelos mensageiros espirituais, possam atingir todos aqueles por quem estamos orando, levando a cura que tanto desejam e necessitam. Senhor Jesus, nosso irmão maior, neste instante de recolhimento e de entrega, rogamos aos benfeitores espirituais que continuem o trabalho de assistência fluídica, derramando sobre nós as energias purificadoras que renovam o corpo e pacificam a mente. Que os fluidos de amor e equilíbrio trazidos do alto sejam agora direcionados a cada necessidade particular, alcançando as regiões do nosso organismo e do nosso espírito que mais carecem de socorro. Que os centros de força de nossos corpos espirituais, tão sensíveis às vibrações do pensamento e da emoção, sejam agora harmonizados. Que o centro coronário receba a luz da inspiração superior, facilitando o contato com os planos elevados. Que o centro frontal seja iluminado, clareando nossa visão interior, ajudando-nos a enxergar as situações da vida com mais serenidade e entendimento. Que o centro laríngeo seja equilibrado, permitindo que nossas palavras sejam mais brandas, construtivas e carregadas de amor. Que o centro cardíaco, muitas vezes sobrecarregado pelas emoções desajustadas, receba o bálsamo da esperança, da fé e da coragem. Que os centros gástrico e esplênico, responsáveis pela sustentação de nossas energias vitais, sejam revitalizados, restaurando nossas forças físicas e emocionais. Que o centro genésico, envolvido na manutenção da vida, também receba o magnetismo de equilíbrio, promovendo a estabilidade de nossos impulsos e sentimentos. Mestre de infinita bondade, sabemos que a fluidoterapia espiritual não conhece distâncias. Os fluidos renovadores, preparados com tanto amor pelos trabalhadores do bem, podem ultrapassar fronteiras, vencer barreiras materiais e alcançar qualquer coração que, em prece sincera, se abra à recepção dessas bênçãos.
Que os lares dos que oram neste momento sejam verdadeiros postos de socorro espiritual, recebendo o amparo necessário para a regeneração das forças. Aos espíritos amigos que, com dedicação, manipulam os elementos fluídicos para o nosso benefício, pedimos que prossigam no trabalho de reconstituição energética, que os fluidos de cura, impregnados de luz e de amor, penetrem nossos corpos sutis, desfazendo os bloqueios que nos impedem de absorver a vitalidade plena, que a circulação das energias seja restabelecida, que os fluidos pesados e adoecidos sejam retirados e substituídos por fluidos novos, carregados de vida e esperança. Rogamos também, Senhor, que essa fluidoterapia alcance os nossos pensamentos e sentimentos, limpando as mágoas acumuladas, dissolvendo as ansiedades e afastando os medos infundados. Que aprendamos a confiar na assistência invisível que nos acompanha sempre, mesmo nos momentos em que não percebemos. Que as inquietações sejam serenadas e que o equilíbrio emocional se instale, permitindo-nos olhar para o futuro com mais fé. Aos espíritos sofredores que muitas vezes compartilham conosco os mesmos ambientes e que também estão sedentos de paz, pedimos que sejam igualmente socorridos, que recebam as mesmas vibrações de cura e esclarecimento para que possam aos poucos encontrar o caminho da luz, libertando-se das amarras do sofrimento e da ignorância. Que a caridade espiritual se estenda a todos os que necessitam, visíveis e invisíveis aos nossos olhos. Que as águas que porventura se encontram próximas a cada um de nós, seja em copos, garrafas ou reservatórios, possam ser agora fluidificadas, recebendo os elementos medicamentosos necessários ao nosso tratamento físico e espiritual. Que estas águas, ao serem ingeridas, sirvam de veículo para o magnetismo curador que, com tanto amor, nos é enviado pelos mensageiros do bem. Pedimos ainda, Senhor, que sejamos inspirados a manter uma atitude mental positiva, mesmo diante dos desafios. Que possamos fazer da prece um hábito constante, criando ao nosso redor um campo vibratório que favoreça o trabalho dos amigos espirituais. Que saibamos cultivar bons pensamentos, emitir palavras de ânimo e esperança e agir com amor em todas as circunstâncias da vida. Que esta corrente de fluidoterapia espiritual alcance também os hospitais, os asilos, os abrigos, as casas de acolhimento e todos os recantos onde haja um espírito necessitado de auxílio. Que a equipe de amigos espirituais visite cada leito, cada canto de dor, levando o refrigério e o alívio que tanto se fazem urgentes em tantas situações. Mestre Jesus, fortalece-nos a fé para que jamais percamos a certeza de que a Tua misericórdia nos alcança sempre, mesmo nos momentos de maior escuridão. Que cada coração agora sintonizado com esta prece possa sentir a presença amorosa da espiritualidade superior a envolver, a proteger e a fortalecer. Senhor Jesus, fonte inesgotável de amor e de misericórdia, que neste instante as luzes da espiritualidade superior sigam descendo sobre nós como um rio sereno de paz,
envolvendo corpo, mente e espírito. Que cada partícula de energia curadora, trazida pelos mensageiros do bem, encontre livre acesso aos nossos centros de força, penetrando nossas células, harmonizando os tecidos, reestruturando o funcionamento de cada órgão e promovendo a restauração das energias vitais. Pedimos, Mestre amado, que os fluidos salutares alcancem também o nosso sistema nervoso, tão frequentemente abalado pelas preocupações, pelas inquietações e pelas angústias que enfrentamos no cotidiano. Que as conexões nervosas sejam reequilibradas, que os neurotransmissores sejam harmonizados pela influência benéfica das energias espirituais e que pouco a pouco a serenidade retorne ao nosso campo mental como um bálsamo que dissolve as tensões e promove a calma interior. Que os amigos espirituais, especialistas na manipulação dos fluidos de cura, continuem o tratamento em nossas estruturas mais profundas. Que os laços energéticos, muitas vezes sobrecarregados de impressões negativas do passado e de emoções desequilibradas, sejam desfeitos e renovados pela ação amorosa da espiritualidade. Que os bloqueios que impedem o fluxo natural da energia vital sejam suavemente desobstruídos, permitindo que a saúde retorne em todos os níveis: físico, emocional, mental e espiritual. Pedimos também, Senhor, que esses fluidos de fortalecimento cheguem aos nossos pensamentos, que possamos receber o influxo de ideias renovadoras, inspiradoras e consoladoras, que a esperança floresça em nossa mente, afastando as sombras da desesperança e da dúvida. Que sejamos envolvidos por sentimentos de gratidão, de fé e de confiança na Tua providência, reconhecendo que jamais estamos sozinhos, mesmo nas horas mais difíceis. Aos irmãos que enfrentam doenças crônicas, pedimos que recebam o reforço das energias de sustentação para que encontrem força para suportar as provações com resignação e coragem. Que a dor seja amenizada, que os efeitos dos tratamentos médicos terrenos sejam potencializados pela ação fluídica espiritual e que cada um sinta-se acolhido pela bondade infinita dos mensageiros do bem. Rogamos também pelos lares em desarmonia, onde as energias de conflito, tristeza e desesperança têm sido constantes. Que os fluidos de cura se espalhem por cada cômodo, dissolvendo as formas pensamento negativas e afastando os irmãos desencarnados que porventura estejam sintonizados com vibrações inferiores. Que o ambiente seja purificado e iluminado, tornando-se um espaço de acolhimento, entendimento e reconciliação. Aos trabalhadores da saúde que lidam diariamente com a dor alheia, pedimos que também sejam fortalecidos por essas vibrações de luz. Que os médicos, enfermeiros, cuidadores e todos os profissionais da saúde recebam um reforço energético, renovando suas próprias forças para que possam continuar a missão de cuidar com dedicação e amor. Que seus ambientes de trabalho sejam igualmente beneficiados por esta fluidoterapia espiritual à distância. Que os espíritos que ainda sofrem pelas consequências de desequilíbrios do passado e que acompanham muitos de nós com afinidade vibratória
sejam também recolhidos pelas equipes de socorro espiritual, que recebam o esclarecimento necessário, que sejam conduzidos a locais de tratamento e que, aos poucos, encontrem a luz e o consolo que tanto necessitam. Que esses irmãos, ao perceberem o trabalho de fluidificação e assistência, sintam-se convidados a também iniciar sua própria transformação. Pedimos, Senhor, que esta corrente de luz se estenda às nossas relações interpessoais, que os fluidos de harmonia possam facilitar o perdão, a compreensão e o diálogo entre aqueles que estão em conflito. Que as energias de cura não fiquem limitadas ao corpo físico, mas também alcancem os nossos vínculos afetivos, desfazendo ressentimentos, diminuindo as distâncias emocionais e promovendo a reconciliação entre os corações. Aos irmãos que se encontram hospitalizados em estado grave, pedimos a presença amiga dos espíritos enfermeiros que possam aplicar passes espirituais, que possam trazer palavras de alento aos que se encontram conscientes e que possam fortalecer as defesas espirituais dos que lutam pela recuperação. Que os familiares desses enfermos também sejam envolvidos por essa corrente de fé e esperança, recebendo a paz necessária para atravessar este momento com serenidade. Senhor da vida, que cada um de nós possa compreender que a verdadeira cura começa dentro de nós, quando aceitamos a Tua vontade e abrimos o coração para receber o amor universal que tudo transforma. Que sejamos instrumentos dessa corrente de bem, cultivando pensamentos elevados, atitudes solidárias e palavras de consolo para com os nossos irmãos de caminhada. Senhor Jesus, amigo fiel de todas as horas, que as energias restauradoras continuem sendo derramadas sobre nós, envolvendo cada espírito que ora neste momento com a força renovadora que vem das esferas superiores. Que os mensageiros da luz prossigam a tarefa de fluidificação, trazendo até o mais íntimo de nossas células espirituais a reparação que necessitamos para alcançar o equilíbrio e a harmonia. Que a atuação dos benfeitores espirituais alcance também os nossos lares, afastando todas as formas de pensamento de tristeza, medo, ressentimento ou desesperança que tenham se acumulado ao longo dos dias. Que cada canto de nossa casa se transforme agora em um espaço de acolhimento espiritual, um refúgio de paz, um santuário de amor e esperança, favorecendo a recuperação física e emocional de todos os que ali habitam. Mestre Jesus, permita que, em nossos corpos físicos, os sistemas circulatório, respiratório, digestivo e imunológico recebam a influência salutar dos fluidos terapêuticos que nos chegam por intermédio da espiritualidade maior. Que o sangue percorra nossas veias com nova vitalidade, que o ar que respiramos seja enriquecido com partículas de saúde e equilíbrio, que cada órgão interno seja fortalecido pela ação direta da medicina espiritual, que a nossa mente, muitas vezes presa a ciclos de pensamentos repetitivos e negativos, encontre agora um campo de regeneração. Que possamos ser envolvidos em ondas de otimismo, de esperança e de coragem.
que a fé se reavive em nós, iluminando as zonas de sombra, afastando as ideias pessimistas e abrindo espaço para pensamentos de confiança na vida, nos propósitos divinos e nas possibilidades de superação. Rogamos também pelos irmãos que neste instante se encontram em desdobramento espiritual, seja pelo sono físico ou por estados de saúde que os colocam em contato mais direto com o plano espiritual. Que eles sejam assistidos, acolhidos por equipes de socorro, recebendo ensinamentos, passes magnéticos e orientações amorosas que contribuirão para a melhora física e espiritual quando retornarem ao corpo. Pedimos ainda pelos lares onde crianças e idosos necessitam de atenção especial. Que os pequenos recebam o amparo necessário ao fortalecimento de suas defesas naturais e que os mais velhos sejam envolvidos por fluidos que tragam alívio para os incômodos físicos e serenidade para as inquietações da alma. Que a energia de proteção e cura se estenda a cada membro da família, criando um ambiente de confiança e de segurança espiritual. Aos que enfrentam enfermidades emocionais, Senhor, suplicamos que recebam doses de esperança e de paz. Que os sentimentos de angústia sejam suavizados, que as crises de ansiedade sejam amenizadas, que os pensamentos de desespero cedam espaço para a certeza de que a vida continua e que cada desafio é também uma oportunidade de crescimento e evolução espiritual. Que a fluidoterapia alcance também os profissionais que, com dedicação, participam de reuniões mediúnicas, trabalhos de desobsessão e outras atividades de amparo espiritual. Que esses trabalhadores, muitas vezes expostos a influências densas, recebam o reforço necessário para a sua proteção e fortalecimento energético, que sejam envolvidos por camadas de luz, tornando-se instrumentos ainda mais eficazes na tarefa de auxiliar os irmãos em sofrimento. Aos espíritos amigos, rogamos que prossigam a tarefa de limpeza fluídica em nossos lares, retirando os resíduos energéticos que muitas vezes são consequência de nossos próprios pensamentos desajustados, de palavras impensadas ou de atitudes negativas. Que ao serem afastadas essas formas pensamento inferiores, possamos sentir um alívio imediato, uma leveza interior que nos motive a manter hábitos mais saudáveis de pensamento e ação. Que as águas que se encontram próximas a nós continuem sendo preparadas com elementos medicamentosos invisíveis, transformando-se em veículo de tratamento para o corpo físico e o espírito. Que, ao ingerirmos essas águas, possamos receber em cada gole a certeza de que estamos sendo cuidados, de que o auxílio espiritual é real e constante. Pedimos, Senhor, que esta assistência se estenda a todos aqueles que, mesmo não estando fisicamente presentes ou acompanhando esta prece, foram incluídos em nossos pensamentos e intenções. Que amigos, familiares, conhecidos ou até desconhecidos que estejam necessitando de um socorro espiritual, recebam também estas vibrações de cura e de fortalecimento. Que a força da prece, unida à ação dos espíritos benfeitores,
continue a trabalhar em nosso favor durante toda esta noite, durante todo este dia, em cada instante em que estivermos abertos à renovação interior. Que cada partícula de luz derramada sobre nós se converta em bem-estar, em esperança, em recomeço. Senhor Jesus, divino médico de nossas vidas, neste momento em que nossos corações permanecem abertos e receptivos às bênçãos do alto, rogamos que os trabalhos espirituais de fluidoterapia prossigam de forma intensa e amorosa, aprofundando a ação de cura e de fortalecimento que já começou a operar em cada um de nós. Que os benfeitores da medicina espiritual possam atuar ainda mais profundamente em nossos corpos espirituais e físicos, alcançando as camadas mais sutis de nossa estrutura energética, promovendo a restauração completa de nossas forças. Que os fluidos de equilíbrio e renovação, preparados com tanto zelo pelos amigos espirituais, continuem circulando em nosso organismo, estimulando cada célula a retomar sua função com vigor, alinhando nossas funções fisiológicas com o equilíbrio que vem da dimensão superior. Que as zonas de dor, inflamação ou disfunção recebam a magnetização direta das mãos iluminadas que nos assistem, trazendo alívio, conforto e recuperação. Pedimos, amado Mestre, que as cicatrizes emocionais que porventura carregamos também sejam tratadas nesta fluidoterapia espiritual. Que os sentimentos de mágoa, de tristeza e de medo sejam suavemente dissolvidos pelas correntes de luz que nos envolvem. Que possamos sentir o renascimento da esperança dentro de nós, fortalecendo o ânimo, reacendendo a vontade de viver, de lutar e de seguir adiante com mais fé. Aos nossos lares, solicitamos que permaneçam sob a proteção constante dos espíritos elevados, para que a harmonia conquistada neste instante de oração se mantenha ao longo dos dias. Que possamos perceber a melhoria no ambiente, sentindo a leveza nos pensamentos, a serenidade nas conversas e a presença de uma atmosfera de paz que se faça notar por todos que ali estiverem. Que cada um de nós, ao encerrar esta prece, possa manter a sintonia com o bem, cultivando atitudes que fortaleçam esse campo vibratório que hoje nos envolve. Que sejamos mais pacientes, mais compreensivos e mais caridosos com aqueles que nos cercam, reconhecendo que somos também canais de fluidoterapia espiritual quando espalhamos o bem com os nossos pensamentos, palavras e ações. Mestre Jesus, que possamos agradecer pelas bênçãos já recebidas, pelas que ainda receberemos e por todas as oportunidades de crescimento espiritual que a vida nos oferece. Que esta prece sirva como ponto de partida para uma nova etapa de confiança, de fé e de renovação em nossa jornada. Que saibamos buscar a fluidificação espiritual com frequência, entendendo que a verdadeira cura está no alinhamento entre o nosso espírito, a vontade de Deus e o trabalho incessante da espiritualidade amiga em nosso favor. Aos espíritos de luz que nos assistem, o nosso mais profundo reconhecimento. Que o bem que hoje recebemos possa também alcançar outros corações, que outras vidas sejam tocadas,
que outras almas em sofrimento encontrem igualmente o alívio e a esperança. Encerramos este momento de prece com o coração agradecido, certos de que a assistência espiritual é contínua e que o amparo não nos faltará em nenhum instante. Confiantes na tua misericórdia, Mestre Jesus, depositamos em teus braços todas as nossas inquietações, todas as nossas dores, todas as nossas esperanças, entregando-nos ao fluxo do teu amor que tudo cura, tudo consola e tudo renova. Assim seja.